quero chamar ao palco aqui do Abeta Summit o professor Micael Alvino da Silva para a palestra Inspira dos Guaranis Anaipi, da Cabeça de Vaca a Santos Dumont, uma catarata de histórias. Uma breve biografia aqui do professor. É doutor em História pela Universidade de São Paulo e professor de História das Relações Internacionais na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Publicou diversos livros, entre eles Santos Dumont nas Cataratas, agora em 2023, além de ministrar aulas e palestras sobre a história das Cataratas do Iguaçu. É uma honra tê-lo aqui e o palco do Abeta Summit é com você. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos vocês que estão aqui, a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui. O Luizão está por aí. Em nome dele, agradecer a Abeta pelo convite, né? Também queria aproveitar a oportunidade, cumprimentar, agradecer pela brilhante palestra o colega professor Elimar. É uma satisfação enorme ouvi-lo, professor, e realmente acho que o título que deram, a parte que eu vou falar agora, poderia também ser a sua, Inspira, né? O senhor também nos inspira. Queria então dizer para vocês que sou professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu. Deixa eu posicionar. Se o pessoal puder colocar meu slide aí. Dizer que estou aqui em partes, acabo de ver na plateia o Ulisses, diretor do Parque Nacional, cumprimento ele, cumprimento demais autoridades que tiverem aqui, vejo o SCAF ali também, aproveito a oportunidade para dizer que parte da minha presença aqui hoje se deve à nossa parceria institucional entre a Universidade e o Parque Nacional. Enquanto o pessoal... Está tudo certo? É um PDF. Beleza, maravilha. Vamos lá. Gente, eu vou tentar falar numa altura que fique boa para vocês aí também, mas estou percebendo bastante ruído aqui na frente, não quero incomodar o ouvido de vocês. Então, vou tentar ir controlando aqui. A ideia na palestra de hoje, que o Luizão me comentou, era para que a gente falasse um pouco de uma catarata de histórias. Contar algumas histórias que se passaram, que ao longo do tempo estiveram conectadas a esse espaço que a gente tem em Foz do Iguaçu e que vocês verão, né, ou já viram, né, e contar um pouco dessas histórias que tem aqui. Maravilha. Aí já está, então, a projeção. Me deram um desafio de conectar duas histórias de difícil conexão, mas eu aceitei e vou tentar conectar aqui. Eu tenho até às 19 horas, pelo que eu sei, né? E eu sei que vocês ficarão todos aí, ninguém vai nem olhar no celular enquanto eu estiver falando. Muito obrigado. Dos Guaranis Anaipi vai ser a minha primeira parte, depois... E eu acho que ao longo da minha fala eu vou misturando as coisas aqui também, mas a ideia é deixar claro duas coisas para vocês, tá? Eu estou tentando mover aqui. Olha, não está indo. Foi. Primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre os caminhos. Toda vez que a gente fala em Parque Nacional do Iguaçu, toda vez que a gente fala em Cataratas do Iguaçu, toda vez que a gente fala no espaço paranaense ou que a gente fala no espaço sul-americano, a gente se depara com alguma coisa mais ou menos assim. Gente, o mapa eu peguei da Wikipédia e esse risco aí fui eu que fiz por conta e risco, literalmente, tá? Então, vocês não precisam adivinhar. Mas alguém tem uma ideia de que caminho é esse que pega um império inca antes da chegada dos europeus e nos conecta a essa região aqui, nos conecta ao litoral de Santa Catarina?
Pessoal do Paraná, por favor, marcando presença aí e respondendo, né? Caminhos. Oi? Exatamente. Caminhos do Peabiru. Tá? A gente fala no plural porque não é um, são vários caminhos. Então, quando a gente pensa na história no passado desta região, antes da chegada dos europeus, a gente precisa pensar um pouco nesses caminhos. Tá? E o meu caminho, a indicação do meu caminho aqui, eu coloquei um risco em azul ali para indicar uma outra coisa. Eu já vou chegar nesse personagem, tá? Mas o risquinho azul, basicamente é de onde a gente está até Assunção. Eu espero que não tenha nenhum geógrafo na plateia. Mas, em geral, a ideia de pensar esses caminhos e pensar o passado nativo dessa região é pensar como que essas pessoas enxergavam, ou, no mínimo, explicavam um espaço tão enigmático para nós no presente quanto no passado, que é as Cataratas do Iguaçu. Né? Alguma explicação a gente imagina que havia. E aí a imagem não está muito boa, mas é uma arte feita para o meu livro Santos Dumont nas Cataratas. Numa parte dele tem essa arte que representa a lenda das cataratas. E nós estamos num espaço, você olhou na programação aí, como é que é o nome desse espaço aqui? Naipi. Quem foi a Naipi? Né? Naipi é a jovem donzela, né, consagrada a um Deus que, de repente, se enamora de um rapaz e, portanto, vai fugir da consagração e, ao fugir, descoberto pela serpente, que faz o quê? Bum! Um grande estrondo numa determinada área que vira as Cataratas do Iguaçu, e o Deus, de um lado, ele ainda mora lá, se você for visitar as cataratas, em alguma daquelas grutas, tá? Você vê de um lado uma palmeira, a verdade é que existem várias, mas alguma daquelas vai ser o tarobá, o namorado, e a rocha vai ser a Naipi, ou vice-versa. O ponto central que eu quero chamar a tua atenção não é nos personagens, eu quero chamar a tua atenção na explicação. Como eu explico isso, esse fenômeno que é absolutamente inexplicável com palavras, como diria alguns. Agora, quero voltar para o meu mapa com o meu risco para dizer de quando, pela primeira vez na história, a gente tem um registro escrito da contemplação desse espaço, que é com esse senhor chamado Alvar Nunes Cabeça de Vaca, em 1542. Tá? Esse ponto azul que eu deixei para você ali, é o caminho menos lógico que ele poderia pegar para ir para Assunção. Porque em 1541, um ano antes dele passar nas cataratas, ele recebeu uma incumbência da coroa espanhola para se tornar governador de um pedaço do território colonial chamado Assunção. E ele vai para lá. Qual era o caminho mais lógico? Ele ir por Buenos Aires, ele ir por barco, acessar pela Bacia do Prata, o Rio Paraguai, portanto, chegar à capital Assunção. Mas ele decide ir pelos caminhos dos povos nativos. E, ao fazer isso, ele se depara com as Cataratas do Iguaçu. Isso não estava registrado. Tá? E por que o conquistador de 1540, 1550, tinha essa ideia de explorar os caminhos dos povos nativos? Bom, naquela época não tinha Mega-Sena, então o jeito de ficar rico era descobrir um grande império. Se você estivesse na Espanha, era você fazer como Hernán Cortés o fez no México. Francisco Pizarro, alguns anos antes, tinha encontrado um império inca, tá? E subjugado com uma meia dúzia de espanhóis, derrotado milhares de povos nativos e se tornado rico de uma hora para outra com o saque do ouro e da prata que lá havia encontrado. Então a ideia, os caminhos dos povos nativos
traziam essa ideia ao conquistador de que vai que ele encontra um império, um povo, mais para frente começaram a usar uma expressão Eldorado, alguma coisa assim. E o Cabeça de Vaca pode não concordar, mas ele certamente se deparou com um grande tesouro, né? Que pelo menos assim o consideramos que foi as Cataratas do Iguaçu. Então nós temos o primeiro relato escrito das Cataratas do Iguaçu. Gente, a lenda das cataratas, ela era contada de geração para geração. Então a gente não tem uma ideia de quando ela surgiu, porque ela surge no meio de um povo que explica um fenômeno, que explica algo. Tá? Agora, o registro da lenda, a gente sabe que é do século XIX. A primeira vez que alguém registrou a lenda, disse, olha, eu estive com povos nativos nessa região das Cataratas do Iguaçu, e lá um indígena velho chamado Yaru contou a lenda das cataratas, então houve esse registro. Eu já vou chegar um pouquinho, já vou chegar nessa informação para vocês. Mas as Cataratas do Iguaçu, portanto, antes da lenda, aliás, antes do registro da lenda, as Cataratas do Iguaçu foram registradas por esse senhor num livro que ele publicou no ano de 1555. Esse é o livro dele, não está claro a imagem aí para vocês, mas neste livro, o Cabeça de Vaca estava, vamos lá, a história dele não é muito animadora. Ele foi para Assunção para ser governador, político, né, e tal. Aí ele chega lá, arruma uns probleminha, o pessoal prende ele e manda para ser condenado na Espanha. E ele enfrenta um tribunal e escreve um livro. No capítulo 11 ele diz, passei pelas Cataratas do Iguaçu. Não foi bem assim que ele disse. Tá? Mas ele disse assim, eu sou um herói, porque eu sou tão herói que eu passei por uma cachoeira gigantesca na América do Sul e tive que colocar as canoas na cabeça. Está se defendendo, então ele tem que dizer, contar coisas ali. No capítulo 11 desse livro que a gente encontra essa informação. A grande realidade é que ele chama as Cataratas do Iguaçu de Malpaso, tá? Ou seja, um pedaço ruim do rio que ele teve que passar, fazendo uma tradução livre e exagerada aqui para você agora. Mas tem registros muito interessantes, do tipo, rochas muito altas, um barulho muito grande, uma força que produz muita espuma, e aqui o pessoal aí comeu o meu emoji, tá? Mas tinha um contrário ali, uma plaquinha dizendo que não tem nada de poético na descrição do Cabeça de Vaca. Quando ele chega no litoral de Santa Catarina, que fazia parte da Espanha, né, e ele vem por esse caminho dos povos nativos e passa por aqui, ele não faz nenhum relato de poético, que é muito belo, porque naquele momento seria um anacronismo hoje nós pensarmos que as pessoas daquele momento pensavam na natureza como a gente pensa hoje. Né? Então não há esse registro da beleza, do belo. O que a gente tem é um registro de cenário, muito importante a propósito, e que vai seguir um padrão. Muitos depois dele, inclusive durante o Império Espanhol, vão passar por essa região e vão fazer esse tipo de relato que vai ser pouco poético. Bom, seguindo aqui na minha proposta de conectar esses dois grandes assuntos para vocês hoje, o tempo foi passando. Período colonial, a gente sabe que durou aí pelo menos 300 anos, né? Em torno pouco mais de 3 séculos. Descrições das cataratas, várias. O Cabeça de Vaca não foi o único. Temos vários registros de descrições. Alguma poesia? Não. O que chegou mais perto foi Félix de Azara, um enviado da Espanha que falou assim, no futuro o pessoal, os poetas, vão falar muito bem das cataratas do Iguaçu e das cataratas do Paraná. Gente, cataratas do Iguaçu, eu estou falando dela até agora, você está aqui, já viu a imagem, etc. Agora, e as cataratas do Rio Paraná? Alguma ideia? 7 quedas. Gente, turismo, agora é anacronismo também, tá? Falar de turismo de aventura no começo do século XX é forçar um pouquinho a barra, mas eu vou forçar um pouquinho a barra e dizer para vocês o seguinte, turismo de aventura no começo do século XX, até o Lago de Itaipu,
ou seja, década de 1980, é Cataratas do Iguaçu e Cataratas do Paraná. Tá? É Parque Nacional do Iguaçu e é Parque Nacional de lá também, que foi coberto pelas águas com a formação do reservatório de Itaipu. A gente tem um período de independências, né? E um período tenso que os estados precisam fazer uma série de ajustes nas suas agendas políticas, sociais, etc. E chego no período que eu quero falar para vocês para conectar com Alberto Santos Dumont. Período nacional, aqui a gente começa a ver poesia. A gente começa a ver poesia no período nacional porque as pessoas estão construindo a nação, estão construindo o Estado enquanto Estado nacional, e inclusive dizendo o que é de quem, né? Já viram falar que o lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu é mais bonito que o lado argentino? Já viram falar isso? Bem nacionalista, né? Os argentinos dizem o contrário. Não é mesmo? E eu nem vou perguntar para você o que você acha aqui, porque eu também tenho minha opinião aqui sobre isso, e vamos deixar quieto, senão de repente a gente vai puxar saco dos irmãos. Mas a ideia central aqui para nós pensarmos é que no período nacional a gente continua tendo as descrições de cenário. Elas são mais sofisticadas, inclusive, mas nós teremos cada vez mais poesia. E aí, gente, eu queria dizer para vocês de um evento importantíssimo, onde foi contada a lenda das cataratas pela primeira vez. Sabem eventos de turismo internacional? Sabe, tem até umas associações aí que organizam eventos, assim também vai o pessoal, tem uns summits da vida, né? 1900, um evento muito complexo que tinha uma parte dedicada a essas grandes divulgações dos espaços, sobretudo dos espaços de turismo internacional. Exposição Universal de Paris. Na Exposição Universal de Paris, a Argentina contratou uma expedição, tá? Chefiada por um tal Florencio de Balsadua, que escreveu um livro excelente e publicou em 1901, e nesse livro ele faz o primeiro registro das cataratas, da lenda das cataratas, e mais do que isso, ele registra fotografias das cataratas. E ele está no momento poético, então ele faz até uma composição de música para as cataratas, diz que ficou uns 20 dias ali, e ele diz assim: a fotografia só pode registrar uma pálida mensagem do que realmente é as cataratas do Iguaçu. Eu acho que na época ele deveria ter o iPhone 1 ainda, né? Não era esse mais moderno aí, com as câmeras que retratam melhor. Basicamente, ele fez uma série de imagens, claro, todas em preto e branco, que foram expostas lá em Paris. Em 1912, foi a primeira vez que começou-se a vender pacotes turísticos para as cataratas do Iguaçu, e isso aconteceu do lado argentino, quando a agência Cook, já ouviram falar da agência Cook? O pessoal do turismo normalmente já ouviu falar, né? A agência Cook, ela abriu uma filial em Buenos Aires, e principalmente a forma de vender cataratas do Iguaçu era comparando com o Niágara Falls, porque naquela época o turismo era algo bem complexo, algo para pessoas de muitas posses, e exigia, via de regra, um cruzeiro também, né? Alguns anos depois, passa pelas cataratas do Iguaçu Alberto Santos Dumont, de quem eu passo a falar agora para vocês. Conectando as duas coisas, na Exposição de Paris de 1900, eu ouvia o professor Elimar falar aqui, e também pensando um pouco em como as pessoas pensavam o final do século XX, o final do século XIX, o começo do século XX, a bela época francesa, a Belle Époque, né? As pessoas imbuídas de um sentimento de que o próximo século vai ser muito melhor, professor Elimar, né? Era isso que eles diziam em 1899, por exemplo, né? Então, organizar uma grande exposição na França, capital cultural do mundo, dizia-se à época, né? Organizar uma grande exposição para mostrar para as pessoas tecnologia, mostrar como vai ser o futuro. Claro, eles não falavam ainda em inteligência artificial,
mas eles falavam nas máquinas voadoras. A inteligência artificial do começo do século XX passava essa ideia de tecnologia de ponta, do futuro, que nós não sabemos exatamente onde vamos chegar com isso tudo, passava pela aviação civil. Havia um grande debate e uma série de inventores que estavam tentando pensar como fazer uma coisa, uma máquina mais pesada que o ar voar. Ou como a gente faz esse conjunto de coisas no ar ser dirigível, voar por propulsão mecânica. Esse é o grande debate. Tinha um espaço aqui na Exposição Universal de Paris, certamente um dos espaços mais importantes da exposição, que era um espaço dedicado a isso. Mas também tinha um espaço dedicado às cataratas do Iguaçu. Claro, mérito dos hermanos, né, que Buenos Aires, né, uma extensão também de Paris em termos culturais na América Latina daquele período. Então, os hermanos argentinos levam as cataratas do Iguaçu não só em imagens, o que era raro para aquela época, mas também em discursos, em escritas sobre as cataratas do Iguaçu, sobre um possível turismo nessa região. Tá? E, principalmente, o que esses estados poderiam fazer para isso? Essa é a grande questão. O Estado sempre esteve na gênese dos projetos de visitação das cataratas do Iguaçu. Em 1877, já está bem colocado por um cidadão a serviço da Argentina também, Peiré, que passa pelas cataratas e diz assim: no futuro, uma força coletiva, só uma força coletiva é capaz de tornar isso daqui um espaço de visitação pública e coletiva. Bom, ele disse isso e o nosso conterrâneo brasileiro, André Rebouças, alguns anos depois, disse assim: e tem que ter um parque nacional que pega do Iguaçu ao Paraná, tem que deixar toda essa região livre de ferro e fogo. Não ficou, até porque estamos aqui, né? Mas um parque nos resta, pelo menos. Ponto central que eu queria chamar a tua atenção, voltando para Paris, é que lá em 1900, um rapazinho chamado Alberto Santos Dumont estava nessa exposição, e por inferência a gente imagina que curioso que era, e conhecedor das cataratas do Niágara, ele certamente observou com cuidado, talvez, as rochas, os exemplares de aves, os exemplares de madeira que foram levados para Paris naquela exposição. Agora, essa exposição, deixamos ela lá em 1900 para pensar alguns outros elementos aqui que o meu slide está um pouquinho mais lento do que a minha... Aí, voltei demais. Desse pessoal que visita as cataratas do Iguaçu, queria falar de um paranaense, para o pessoal, tem bastante gente do Paraná. Deixa eu reforçar o nosso paranismo, embora eu seja um paranaense do interior de São Paulo. Aliás, um iguaçuense daqui de Foz do Iguaçu, do interior de São Paulo. Gente, conhecem o hino do Paraná? Pessoal aí, conhece o hino do Paraná? Quem estudou em escola no Paraná teve que cantar. Eu ia cantar agora, mas eu canto mal, então eu vou poupar vocês disso, tá? Mas esse rapaz chamado Domingos Nascimento, ele foi o autor da letra do hino do Paraná. Ele era um político, militar, poeta paranaense. Em 1903, ele fez uma piada com o Santos Dumont nas cataratas. Tá? Bom, ele não era daqui, ele era de Curitiba, e ele venceu um concurso para escrever a história de 50 anos do Paraná, que se emancipou daquele outro país lá de cima, como que é São Paulo, né? Os 50 anos da emancipação do Paraná, da 5ª comarca do estado de São Paulo, e ele ganhou esse concurso, então ele andou o Paraná inteiro, escreveu um livro. Ele tem vários livros, esse nem é o mais importante da carreira dele, mas ele escreveu um livro chamado Pela Fronteira, e tem um capítulo muito interessante sobre as cataratas do Iguaçu, no começo do século. E ele é tão irônico, que ele contempla as cataratas, escreve de forma poética e diz assim: tem duas coisas que tem que ter nas cataratas no futuro: um elevador
Tem, né, Ulisses? Agora já tem, né? O elevador, e aí ele diz assim, ou o Santos Dumont tem que passar por aqui. Essa é a piada dele em 1903, quando ele não tinha como saber que o Santos Dumont viria aqui em 1916, e muito menos que o Santos Dumont voaria no 14 bis. Ele não tinha como saber isso naquele momento, mas ele não falava do 14 bis, ele falava do Demoiselle. Esse aviãozinho, ou melhor, esse balãozinho dirigível do Santos Dumont, porque assim, gente, o cara hoje pode ser o bambambam da tecnologia, pensem em alguns deles aí, tá? Pessoal da tecnologia aí, que desenvolve. Você imagina que esse cara vai a um restaurante na sua cidade, tá? Em algum objeto voador, em público na cidade dele? Não, né? Pois é, Alberto Santos Dumont ia jantar, almoçar, tomar café, em um determinado restaurante em Paris, com esse balãozinho aí. Ele era muito famoso por isso. Muito famoso porque esse balão dava para ele muita mobilidade. É claro, gente, por favor, não é um drone, tá? Que o cara sobe nele, depois vai lá, tudo certinho. Dava muito trabalho, muitas pessoas envolvidas, muitas cordas jogadas, tá? Mas muita curiosidade e muita fotografia, o que o Alberto Santos Dumont não tinha nenhum problema com isso. Tá? E aí, então, eu trago a imagem desse paranaense e trago, provavelmente ele tinha isso em mente, que realmente você pensar em 1903, quando o Santos Dumont fazia isso, que ele poderia sobrevoar as cataratas, realmente seria um feito muito interessante. E realmente, 1916, o Santos Dumont faz este trajeto. Eu vou ter que me aproximar da tela aqui, porque o meu laser não está funcionando. Mas eu tenho aqui... Espera aí. Voltei. Eu tenho aqui indicado Cataratas do Niágara. Tá bom? Porque no livro... Desculpem fazer o merchandising aí. Mas no livro eu faço a comparação, a partir da comparação de Santos Dumont, das duas cataratas. Então eu resolvi trazer esse mapa para indicar lá Cataratas do Niágara e aqui Cataratas do Iguaçu. 8.000 quilômetros de distância, lenda das cataratas, lá muito parecida com a lenda daqui, com o protagonismo de uma mulher jovem, nativa, com uma cobra fazendo proeza, cobra gigante fazendo proeza, tá? Mas um lugar muito diferente. Quando o Santos Dumont passou aqui, já tinha 100 anos de turismo lá. Ok? Santos Dumont está lá perto. E ele sai do Aeroclube de Nova York em 1916 para um evento no Chile, um evento que ele bolou uma estratégia, uma ideia de colocar 10.000 aviões circulando nos céus das Américas. Essa era a ideia do Santos Dumont. E ele sai de lá para defender essa ideia como presidente da Confederação Pan-Americana de Aviação, não havia aeronáuticas na época, e ele sai de lá. Esse era um trajeto muito comum para quem fazia turismo, quem comprava pacote da agência Cook. Está aqui o roteiro, tá? Normalmente esse era o roteiro, e Santos Dumont, em Santiago do Chile, faz o evento, participa, depois vai a Buenos Aires, tá? Aqui embaixo no meu mapa, e de Buenos Aires alguma coisa o toca e ele vem fazer uma visita às cataratas do Iguaçu. Esse é um trajeto que se utilizava naquela época para fazer turismo a esta região. Claro que eu não poderia deixar de mostrar para vocês o único registro que tem, né, do 14 bis nas cataratas. E é claro que isso é uma piada, porque não havia condições naquele momento, o próprio Santos Dumont já não voava mais em 1916, então aqui é uma arte. Eu vou explicar porque às vezes as pessoas podem achar que realmente ele deu um sobrevoo nas cataratas do Iguaçu. Isso aí foi KL Sul mais tarde, tá? Mas o Santos Dumont, ele esteve nas cataratas do Iguaçu, ele contemplou de diversos ângulos, mas da maneira que era possível àquela época.
E a maneira era uma maneira muito própria daquele período em que não havia sequer passarelas nas cataratas do Iguaçu, em que as cataratas do Iguaçu pertenciam, estavam dentro de uma propriedade privada, tá? Que, portanto, embora tivesse tido algumas melhorias no começo do século, aqui nesse período já tem uma dificuldade considerável de visitação turística, e o Santos Dumont faz algo inusitado. Veja, quando o Santos Dumont esteve em Foz do Iguaçu, assinou o livrinho do hotel onde ele estava, ele disse que daqui iria para o Rio de Janeiro. Portanto, ele teria que voltar para Buenos Aires e ir para o Rio de Janeiro, porque essa era a rota daquela época. Contudo, ele muda de ideia e ele faz aquilo que alguns paranaenses mais tarde, sobretudo no âmbito regional, chamaram de cavalgada patriótica, que foi uma mudança de rota, né, na sua trajetória, e ao invés de voltar para Buenos Aires, ele vai pelo caminho mais difícil até Curitiba, porque ele tinha em mente um plano novo e diferente. Aí só queria dizer para você que em 1916, até 1920, na verdade, a estrada que vinha de Curitiba parava em Guarapuava. E de Guarapuava para frente, uma cidade aqui no Paraná, de Guarapuava para cá, você não avançava mais senão que em picadas, porque nesta região havia ocupação brasileira oficial desde 1889. Tá? E aí a gente tem aqui, de novo, mais uma arte do Santos Dumont, seguindo de Foz do Iguaçu a Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba. Essa é hoje a gente olhando e considerando as condições de acesso, nos parece até muito difícil, um longo período de dias, enfim, mas naquele período isso era algo absolutamente possível de se fazer, muito embora o Santos Dumont não precisasse ter feito isso. Agora ele tinha um objetivo, e esta fotografia já é dele em Curitiba, com o governador Afonso Camargo, e aqui a gente tem também um dos dois principais significados da visita de Alberto Santos Dumont nas cataratas do Iguaçu. O primeiro é esse decreto aqui. Esse decreto, ele vai ao encontro de todas aquelas ideias de parque nacional que existiam desde André Rebouças. A gente tem André Rebouças, 1876, a gente tem um mapa bem desenhado pelo diretor da colônia militar de Foz do Iguaçu, 1897, um mapa de um parque nacional brasileiro. A gente tem vários registros de argentinos preocupadíssimos com o fato de que o Brasil iria construir um parque nacional e eles também precisariam proteger a parte deles das cataratas do Iguaçu, porque as cataratas do Iguaçu é uma questão de disputa geopolítica também. Tá? E a gente tem aqui um decreto do governo do estado do Paraná, que aqui já não era mais colônia militar, as terras já não eram mais terras que o governo federal pudesse fazer uma divisão, e o governo do estado do Paraná faz o quê? Com esse decreto aqui, aliás, um decreto muito rápido. 3 meses depois da visita do Santos Dumont, a gente já tem esse decreto aqui, que diz que aquela área das cataratas do Iguaçu era uma área que deveria ser pública, portanto foi desapropriada. Na justiça com o então proprietário, o processo se alongou até 1919, mas, por fim, o estado do Paraná passou a ter domínio e posse daquele território, que foi o território sobre o qual começou o Parque Nacional do Iguaçu. Bom, para falar um pouquinho desse Parque Nacional do Iguaçu, o mapa sempre nos ajuda, né? Hoje, a gente tem, daqui a pouco eu mostro um mapa com a parte que anteriormente era o Parque Nacional do Iguaçu, mas hoje a gente tem essa extensão do Parque Nacional, esses uns limites do Parque Brasileiro, e se você olhar essas linhas divisórias em preto, elas separam países.
e eu tenho aqui a Argentina e ali o Paraguai. Nessa linha divisória de Argentina, você está vendo o Parque Nacional do Iguaçu também, só que o Parque Argentino. E é interessante que não é o mesmo nome, né? Opa, quase caiu aqui. Não é o mesmo nome. Parque Nacional do Iguaçu, brasileiro, Parque Nacional Iguaçu, sem o del, tá? É o argentino. A gente poderia chamar no plural de parques nacionais, talvez a título de explicação até serviria, mas são dois territórios nacionais absolutamente distintos e, claro, conectados, né, pela natureza. Parques que estão conectados pela natureza. Aqui a hora que eu quase derrubei o passador de slide, já foi para o próximo. Tá? E eu queria te dizer que do lado argentino, não tem só um parque nacional, a gente tem áreas de preservação. Tá? Deixa eu chegar perto desse mapa aqui para te explicar um pouco melhor. Alguém foi a Porto Iguaçu já? Nessa estadia em Foz do Iguaçu? Pelo menos uma pessoa já foi do lado argentino da fronteira, né? A gente tem aqui a cidade de Porto Iguaçu, né? E os limites com áreas de preservação. Então, se você sair daqui da fronteira e ir para outras partes da Argentina, você tem necessariamente que cruzar essas áreas de preservação estadual, né? Não ligadas ao governo federal, mas áreas de preservação. E a gente tem um parque provincial muito grande também. E isso faz desta região, da América do Sul, uma das regiões mais importantes no que se refere à preservação da Mata Atlântica, graças a esses esforços, tá, que foram feitos no passado, que tornaram essas áreas de preservação ambiental. E caminhando então para encerrar a minha apresentação, eu queria dizer para vocês que a gente, acho que foi feliz a escolha dos organizadores deste evento em me pedir para falar um pouco das histórias das cataratas, uma catarata de história, né? Algumas dessas histórias que eu tentei contar para vocês aqui hoje, num esforço de fazer algumas conexões com o presente. Do passado colonial, a gente esbarra o tempo todo na lenda das cataratas. Do passado colonial, a gente esbarra numa lembrança espanhola, inclusive, na arquitetura, alguns prédios desta região, de arquitetura que lembra a arquitetura espanhola e que conecta essa região a esse passado colonial. Queria dizer para vocês também que personagens foram absolutamente importantes para que chegássemos nesse momento de ter o Parque Nacional, a propósito do tamanho que é, tá? Para termos no espaço brasileiro e argentino essa grande área de preservação da Mata Atlântica e certamente um dos maiores, se não o que fez maior esforço para que isso acontecesse, talvez não pensava ele nessa dimensão toda, mas foi Alberto Santos Dumont. Porque o trabalho do Santos Dumont começa quando ele decide ir falar com o governador em Curitiba. Esse trabalho expande quando, na década de 1940, a gente tem um governo brasileiro que, num contexto de uma chamada Marcha para o Oeste, investe recursos nesta região para torná-la simplesmente uma área de turismo internacional e constrói em Foz do Iguaçu aeroporto e constrói em Foz do Iguaçu toda a estrutura do Parque Nacional do Iguaçu de visitação que vai perdurar até a década de 1970. Na década de 1970, a gente tem uma série de atualizações no âmbito do Parque Nacional do Iguaçu. A gente tem, está aqui o pessoal do Parque Nacional do Iguaçu, conhece bem a história. A gente tem o momento no qual a bilheteria é instalada, a gente tem um momento no qual estacionamentos são construídos, a gente tem um pouquinho antes disso o elevador
que o Domingos Nascimento tinha falado, e a gente tem uma série de pessoas olhando e pensando para esse espaço como um vetor de desenvolvimento social, econômico, por meio do turismo. Mas é fundamental que, sobretudo depois da palestra do professor Elimar, nós pensemos sim nisso tudo, nessas iniciativas todas, mas não esqueçamos que, essencialmente, o que nos importa é pensar uma área de preservação ambiental, e aí eu creio que é bem apropriado, quando vocês falam em turismo de aventura, aproveitar esses espaços, conhecer essas histórias e conectar com as pessoas, né? Porque, afinal de contas, a nossa memória é a memória das pessoas do passado, do presente, e a gente tenta contar alguma coisa também para que fique para o futuro. Então, eu queria mais uma vez agradecer o Luiz, mais uma vez agradecer a oportunidade e merchandise, Luiz. O livro está disponível para download gratuito no site da editora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em português, inglês, espanhol, se tudo der certo, e mais idiomas daqui a alguns dias. Muito obrigado.